no ar o Papo de Segundo, o programa da família brasileira. E por falar em família, temos a minha irmã, a musa, protagonista, uma das mulheres mais bonitas do mundo, Sharon Menezes. Boa noite. Tô um pouquinho ansiosa. Tá ansiosa? Tô ansiosa. Nervosa? A gente vai te sim. proteger com unhas e dentes, não que você precise disso. Tá bom, obrigada. E temos também ele, meu mano do coração, o muso do PPA, Marcelo Adnet, bem-vindo! Obrigado demais. Os bastidores, gente, estavam impagáveis. Eu recomendo a todos pegar o pay-per-view do programa. Os bastidores até 5 segundos atrás, né? 5 segundos de entrar no ar é uma coisa horrorosa. As pessoas se transformam, viram Ló, mas fofudas. E tem também meus tios, Francisco Bosco e Conde Zila. Muito Dizila. O Conde Ozila. E a gente começa falando desse caso comentadíssimo, que é o da Larissa Manoela, que está acusando os pais de abuso financeiro. E nessa novela, Gastos de Família, parece que ainda vai se estender um tempo. Por aqui a gente pega esse gancho para debater o que é proteger o filho, o que é super proteger o filho e o que é abuso. Como é que a gente lida com esse rompimento do cordão umbilical quando os filhos ficam independentes e tomam seus próprios rumos? Cria com a gente na hashtag Papo de Segunda no GNT. Sharon Menezes. Por que logo eu? Por que tinha que começar comigo? Um negócio chamado hierarquia. E a gente vai primeiro com você. Você quebrou tudo, arrebentou nessa novela. Obrigada, É protagonista, gata, boa atriz, fez tudo. E Sol, na novela, era uma mulher que lutava pela família. Sim. Você, Sharon, teve o apoio da sua família nas suas escolhas? Sempre. Na sua querer virar atriz, quando estava querendo se mudar para Rio? Acho que eu só consigo ser, né, essa atriz e tão focada no meu trabalho, ser Sharon Menezes, né, nome artístico, digamos assim, por causa, primeiro, da minha família, de onde vim, e agora também por causa da minha família, de onde estou, né, que é a minha família, meu marido e meu filho. Claro. Então, acho que família é, sim, muito, muito importante na consolidação do meu trabalho mesmo. Falei certo? Consolidação, completamente certo. Olha, vou começar a usar, vou tatuar essa palavra. Seus pais são easy ou são, tipo, super protetores ou são... A minha mãe, ela sempre foi muito focada, desde que eu resolvi que queria ser atriz e vir para o Rio de Janeiro. A gente tem uma criação bem controlada, né? Todos nós somos 4 filhos, uma criação bem controlada, bem disciplinada, mas também que a gente podia fazer o que a gente queria, do jeito que a gente queria, desde que da maneira correta. Claro. Então, minha mãe me ensinou muito. Minha mãe me ensinou a lidar com o meu dinheiro, a cuidar do meu dinheiro. Que é um né? ensinamento preciosíssimo. Muito, desde sempre. Isso, eu gosto de falar muito isso porque é importante, que as pessoas não sabem cuidar do seu próprio dinheiro. Não, no colégio não ensinam. Não ensinam. E a minha mãe dizia isso, me ensinava a assinar cheque, me ensinava a contar troco. E sempre, tudo que eu ganhei, sempre era 20% para ajudar em casa, 30% para eu gastar comigo, 50% poupança. Zila, você que é produtor de vários artistas, empresário de vários artistas, você, imagino que tenha muito esse caso de artistas que vêm com pai e mãe a reboque ali, querendo ser também empresário e tal. Você estimula isso ou você breca isso? Acho que é exatamente do jeito que você comentou agora, assim, vem a reboque, né? E o curioso é que, muitas vezes, o sonho nem é do talento, às vezes o sonho é dos pais também. Às vezes até mais, né, dos pais. Às vezes até mais dos pais. E aí tem aquele lance de, poxa, você deixaria algum cirurgião que não é médico operar você? Acho que é um pouco por aí, né? Como é que você vai fazer a gestão da carreira de um talento se você não é um profissional capacitado para aquilo? Não que tenham cursos, não que... Não, mas tem estrada, tem experiência. Estrada. E, inclusive, o empresário, eu gosto de comentar que ele tem bastante oportunidade de experimentar e errar. E as que ele acerta, ele vai direcionando ali a vida daquele talento, né? Mas tem uma coisa que é muito perigosa, que é muito importante, mas acaba ficando perigosa em algum momento, que é o amor. O quanto que você vai lutar e zelar por aquele seu ente querido, o seu filho, mas o limiar ali é quando você começa a enxergar aquilo como produto, apenas como produto. Porque
como o próprio Marcelo falou, às vezes o talento, o filho, tem as suas próprias vontades. Às vezes acaba entrando em desacordo com o pai, desacordo com o empresário. Mas acho que o pai empresário que consegue mais se sobressair é quando tem uma cogestão ali, traz um parceiro como sócio para fazer ali tomar as decisões mais difíceis, né? Baseado um fica na razão, outro fica na emoção, fica ali... Porque no final das contas, essa relação, um dia ela vai ser interrompida. Ela um dia vai acabar. E como é que acaba com essa relação quando tem um pai envolvido, né? Mas é muito curioso o momento em que esse talento estoura, o momento em que esse talento começa a ser o provedor ali daquele lar, porque vou dar o exemplo aqui de atletas de futebol. Naturalmente eles vão ser o provedor da família, dar uma vida ali, transformar a vida daquela família. Agora, quando é muito jovem e o talento é orientado pelos pais muito do começo, o perigo é quando o pai não convida esse talento para ser sócio. Continua tratando como produto. Aí, cara, aí a vaca vai pro brejo. Essa coisa do... eu me sacrifiquei para te dar o kart e tal, não sei o quê. Isso é uma coisa que tem que tomar um cuidado enorme para não repetir em qualquer relação. Eu trocava a sua fralda. Bom, mas... não faz mais que a obrigação. Né? Sim. Mas não eu estava quieto no meu canto e você me fez. Mas não só com filhos. Situações do tipo assim, eu fiz um post no seu aniversário e você não fez. Umas coisas assim. Você não repostou. Eu estou falando hipoteticamente. Você lembra quando eu te indiquei na não GNT? É que alguém... Isso, lembra tá quando eu fui lá no vendo? GNT e fiz a cabeça de todo mundo? Olha esse cara, olha esse cara. Não é que Gente, alguém... para de falar de mim. Não tinha nada a ver comigo. Mas eu acho que se a situação... Eu não sei nada do caso da Larissa Manoela. É até bom, a gente não está falando do caso da Larissa Manoela, a gente está falando sobre a questão mais ampla. Mas eu acho que se uma situação chega a ponto de um filho, uma filha, pensar em romper com os pais, é porque os pais muito provavelmente falharam. Por quê? Você citou esse mandamento bíblico... honrarás pai e mãe, né? Honrarás pai e mãe. Então, eu entendo esse mandamento no contexto em que ele surge, que é um contexto de mundo tradicional. O que é mundo tradicional? O mundo tradicional é aquele em que o filho ele é sempre uma continuação do pai, não da mãe. O mundo tradicional é um mundo patriarcal mesmo. Não é mundo patriarcal pós anos 60, como a gente chama hoje, não. Mundo patriarcal mesmo. Você não escolhe o que você vai ser. Você nasce numa classe social... Você vai viver naquela classe social para sempre, você tem que ter uma determinada sexualidade, uma forma de educar seus filhos, etc. e tal. Então, se honrarás pai e mãe for compreendido dessa maneira, isso vai contra um princípio fundamental das nossas vidas, que é o princípio da época em que a gente vive. Nós somos filhos dos nossos pais, mas nós somos filhos da modernidade. Modernidade é uma época da afirmação plena do indivíduo. Para nós, uma frase como essa, honrarás pai e mãe, ela é muito estranha, porque o maior imperativo para nós, como modernos que nós somos, é a afirmação do nosso desejo, é a afirmação da nossa liberdade, né? Contra os pais, se for preciso. Agora, os pais que chegam a uma situação em que os filhos tenham que se sentir indo contra os pais na afirmação do seu desejo, falharam. Falharam porque estão considerando que ser pai é obrigar o filho a ser uma espécie de cópia sua ou a corresponder com aquilo que foi dado a eles. Velho tema da gratidão ou da ingratidão, né? Honrar pai e mãe está dentro de uma coisa, obviamente, muito mais intuitiva, que é a atenção, carinho, cultivar aquilo, né? Sim. O que é bonito, o que é legal. O que é legal, Claro, eu acho. Porque nesse você, sentido, pai e mãe, com também você pode... não vou ter. E acontece muito. Deixa esses Respeito, velhos eu pra lá. acho. Respeito, Sim, sim. né? Esses velhos são chatos, vou deixar eles pra lá. E os números são gigantes de gente abandonada, idosos abandonados em casa isso de também. repouso. Quando Mas até melhor. esse respeito, Marcelo, desculpa, Sharon, eu acho que é muito mais provável que ele surja dos filhos. Te botei na sinuca, né? Não, Sinuquinha. sinuca você pode botar, de bico vai ser difícil. É muito mais provável que os filhos tenham isso pelos pais se eles reconhecerem nos pais essas figuras que deixaram o desejo deles se afirmar. Se você se Claro. sente sufocado pelos seus pais, dificilmente você vai honrar seu pai, né?
você vai ver como um opressor. Era exatamente, eu ia completar Pois. mais ou menos aí, porque... Temos Fala. tempo? Não, temos super. Porque eu ia falar justamente isso sobre... você falou, provavelmente os pais erraram, né? Para o filho querer se Romper, né? Existe uma coisa também que é onde eu tô agora, né? Escolher escola para criança, por exemplo. Por que eu tô falando Difícil. disso? É muito difícil, porque você não escolhe só a escola, você tem que escolher o tipo de pais O tipo de gente que ele vai conviver. que ele vai conviver. Não é nem são as crianças, porque as crianças são reflexos dos Reflexo pais. do pai. Então, que tipo de pais que meu filho vai conviver quando ele quiser ir na casa do amiguinho? Eu quero que meu filho frequente aquela casa. Então, assim, também a gente é esponja Claro. de todo mundo que a gente convive. Então, às vezes, sempre tem outras coisas que nos fazem acreditar que aquilo, por mais que os pais estivessem fazendo o correto para eles, a gente acreditar que aquilo não é o certo. Então, Você está preparada para o momento de rompimento, mesmo que mínimo, momento em que seu filho vai falar... Só um segundo, Baixa que eu estou astral esse vivendo aqui a vida. eu não tô. E toda vez que eu falo para minha mãe, agora eu não posso falar, Você lembra? eu paro, eu falo, porque eu preciso falar, e eu paro e falo, nossa, quando meu filho falar isso para mim, eu não sei se eu vou dar conta. Mas não é rompimento. Mas, não né? é rompimento, é só Não é espaço. rompimento. Mas tem um Só momento do espaço. Não é um momento. Não, mas é o rompimento, que eu estou falando de rompimento, é o rompimento Agora eu tenho daquela a minha estrutura vida. completamente simbiótica que você cria quando você mora na casa com seus pais. Mas aí é que tá, Mas você não mesmo precisa assim, ser simbiótico exatamente. morando na casa Não, mas eu dos estou dizendo, pais. Exato. existe uma coisa muito próxima. Alguém Quando chama um você- apresentador que tenha filho, por Você tem favor. filho, exato. Quando você... Não, mas eu fui filho. Hoje em dia já nem... Entendi. Mas o que eu estou dizendo é, claro que quando você sai de casa, você começa a trabalhar, ter sua vida, a relação muda. Você está tendo uma leitura muito cartesiana, João. Uma leitura muito rasa. A e B. Não é assim, querido. Você pode ter uma relação... Como é que é, então, Ednei? Você Conta pode pra ter mim. uma relação simbiótica. Eu que fui filho e pai. Você pode ter... Ele pode falar, porque ele é filho e pai. Ele pode. Você pode ter uma relação, essa relação assim simbiótica, inclusive morando separado, aqueles filhos. Eu moro no mesmo prédio de mamãe. Eu conheço, eu não vou falar aqui, vou falar no intervalo quem é, você conhece. Que é maravilhoso, que mora embaixo da mãe e tal, que a mamãe tá lá e ele já tá burro velho. Mamãe mora ali em cima e tal. Vai na casa, tem 7 vagas, mamãe não usa. É incrível. Você pode ter essa relação simbiótica até separado, depois de velho, e pode estar junto, morando junto e estabelecer uma relação que tem uns limites ali. Respeito, de novo, você tem que ter respeito ao espaço do outro. Então, eu respeito, com 5 anos, eu respeito o espaço do meu filho. Eu não vou ficar para ele assim, mas essa casa é minha, mas você mora debaixo do meu teto. É o quarto dele. Ele fala, eu quero ficar no meu quarto. Eu falo, tá bom, o quarto é seu, só não fecha a porta. Eu nasci porque nos você anos é criança, né? Você é criança, então acho que o mundo mudou. A gente tem que mudar junto. Exatamente. Mas enfim, tirando Fala, a fala. pressão, é porque aqui fica uma zoação de pressão pro João ter filho. Mas tirando isso, eu falei que não é um momento, porque isso vai acontecendo aos poucos, assim, não vai ter um... Eu tinha essa fantasia, viu, João, assim, Qual? de os meus filhos virarem adolescentes e um dia eu os estranhar, assim, olhar para a cara deles e ter algum tipo, aquela conexão muito forte que tem, ter se perdido. Tá vendo muito filme. E não é assim. Vai acontecendo uma série de coisas aos poucos, né? Tem um dia, de fato, que você... quando meus filhos eram pequenininhos, eu ia buscar na escola, parecia um cachorrinho abanando o rabo. Pro papai. Aí Você tem um ou dia- eles? Ambos. Os dois, Aí tem um dia que, em vez de abanar o rabo, ela já olha de longe e fala, pera aí um pouquinho. Aí tu já... Aí tem 200 desses, até chegar a 13 anos, né? Vai ver um dia, você vai ver. Vamos ver se eu vou ver um dia, gente. Eu tô tentando aí. Mande sua carta para a Caixa Postal 32467. Falei, eu quero. E eu vou ser, talvez, o pai do seu filho.